aqui é a Natasha do segundo A e a gente está entregando um trabalho meio diferenciado de um podcast baseado em um livro que é 1984, do George Orwell, coordenado pela professora Ana, de inglês. Fala galera, eu sou o Kaique, aqui do segundo A, e eu vou ser, junto com a Natasha, o coordenador deste podcast para falar do livro do George Orwell. Oi, gente, quem tá falando aqui é a Natasha agora, e eu gostaria de saber o que se percebe na escrita do George Orwell no livro. Então, sobre a escrita do George Orwell, o que eu diria que dá para destacar é que ele ambienta muito bem o cenário. Assim, na primeira página eu fiquei confuso do que estava acontecendo. Mas depois disso eu compreendi muito bem que ele estava no quarto, daí ele foi para lá, daí ele estava ali, por que ele estava fazendo aquilo? É uma coisa bem. Você entende o que está acontecendo da situação. Não é educativa, mas é fácil de compreensão o que está acontecendo. E outra coisa que eu gostei da escrita dele é que ele é meio sádico na hora de escrever. Ele gosta de destacar a situação, mas ele deixa um clima muito negativo no ar. Por exemplo, o George aí tá olhando lá pra teletela. E daí ele recebe um aviso de uma coisa horrível. Mas ele não precisava receber esse aviso. Poderia prosseguir a história. Mas ele gosta de deixar o clima ruim. Ele tem essa emoção de fazer o negócio bom pra contextualizar a obra. O que eu considero uma coisa muito boa dele. O modo de escrita do autor consegue transmitir muito bem o ambiente que ele quer retratar. Agora eu pergunto, galera, o Grande Irmão usava de diversos métodos para manter o controle da sociedade. Qual a sua visão sobre isso, Carlos? Bom, a minha opinião sobre o Minuto do Ódio é que ele é horripilante. Tem várias coisas que eu consumo de mídia, livros, filmes, séries, e assim, todos me causam alguma emoção, mas tem pouca coisa que me causa uma emoção negativa. E tanto a Semana do Ódio como o Minuto do Ódio são coisas que me deixam desconfortável, mal. É difícil pra mim ver aquele negócio, eu não consigo. É uma coisa que incomoda, pega pra ver, e é uma coisa que é abominável. Não consigo entender como é que faz algo assim em um governo como aquele. Mas eu não vou ser totalmente negativo sobre isso. Para demonstrar o que o governo fala, sobre o que o governo existe naquela época, de 1984, é excelente em forma de expressão. Apesar de não ter entendido muito bem sobre um minuto de ódio, aparentemente era algo para aliviar o estresse, descarregando em imagens. Oi, gente, a Natasha de novo, e vamos lá para mais uma pergunta. Como você vê o romance do livro? Então, Natasha, ao meu ver, a parte romântica do livro começa a aparecer quando nos é apresentado o personagem Julia, que é a jovem por quem Winston se apaixona. O livro trata bem o romance, principalmente na tortura, onde vemos que não é de cara que um denuncia o outro, e que ali existia uma relação de afeto. Agora eu, Kaique, vou perguntar para nossa convidada Melissa. 1984 foi publicado em 1949, uma época onde havia grandes conflitos no mundo e a Guerra Civil Inglesa. Você acha que isso influenciou a escrita do livro? Acho que é representado de uma maneira bem forte, centrada e até radical, mas nos faz perceber que realmente é um problema tudo isso. Sobre isso, eu tenho certeza. Definitivamente sim, ele foi influenciado. Ele nasceu em 1903 e morreu em 1950. Ou seja, ele viu a Primeira Guerra Mundial, ele viu a Segunda, o fascismo e o nazismo. Tudo isso ele presenciou na vida dele. E ele viu todo tipo de governo quando é possível. E para uma pessoa que tem tantos livros com temas políticos ou sociais e assim, é impossível dizer que ele não foi influenciado. Tendo tanta coisa assim na vida dele passando. Então, o livro nos apresenta a imagem de muito poder como o grande irmão, né? A figura que nunca foi vista por ninguém, mas que aparece em muitos cartazes dizendo que o grande irmão está te vigiando. É uma pessoa, né? Um ser que carrega grande poder e que bota medo na população. Então, gente, vamos lá. Para vocês, o que é distopia? O que a distopia é? Não estendendo muito, a distopia, de forma simples, é a anti-utopia. A utopia é basicamente a perfeição inalcançável. Agora, a distopia é o oposto disso. Ou seja, a distopia é a condição mais ruim possível existente. É uma posição de opressão, algo do tipo.
onde o ser humano fica nessa posição, seja sendo oprimido, escravizado, maltratado de qualquer forma, em um jeito muito desconfortante e pesado de se contar. Com toda certeza, isso manipulou bastante para conseguir criar essa história, pois era um ano de Guerra Fria, onde tinha muitos conflitos e provavelmente o George Orwell se inspirou nisso para fazer o seu livro. Distopia é o cenário retratado no livro, com situações de extrema opressão, desespero e privação. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais aberta. Ao longo da história, o protagonista desenvolve o pensamento crítico, que aliás ia contra a lei. Você acha que esse pensamento seria capaz de solucionar os problemas daquela sociedade? Com certeza era, porém não adiantaria apenas uma pessoa ter pensamento crítico, sendo que o resto nem se esforçaria para resolver o problema junto. Ao meu ver, se todos eles tivessem um pensamento próprio, seria impossível de continuar a manipulação que estava sendo feita ali. Olha, eu não acredito que as pessoas pensarem individualmente seria a solução. Porque temos pessoas como protagonista da história, o qual ele pensa sozinho. Ele é capacho do governo, ainda assim, mas ele consegue pensar sozinho. Ele é uma exceção da sociedade, na sociedade de 1984. Só que eu ainda, sim, queria que não seja o pensamento das pessoas começarem a pensar sozinhas que mudaria tudo, que seria a solução. Eu tenho a esperança de que seria as pessoas terem a liberdade de expressar os seus pensamentos. Creio que mesmo com alienada a pessoa seja pelo governo, ela tem os seus próprios pensamentos. E se ela tivesse essa liberdade para falar, sem o governo interromper, ela poderia ter todo tipo de pensamento. Isso seria uma solução simples e eficaz. A pessoa tem a liberdade de expressão para expressar o que pensa. E foi isso. Eu sou o Eduardo do 2º A e eu ajudei no questionário do podcast. Bom, é isso. Eu gostaria de agradecer pela participação nesse podcast. Meu nome é Melissa, do 2º A, e foi muito bom poder participar desse projeto. Muito obrigada. Eu sou o Carlos, o segundo A, e eu agradeço por ter participado do podcast. Muito obrigada, Melissa, Carlos e Eduardo. Agora, finalizando essa primeira etapa e iniciando a segunda etapa, que se chama Li, Gostei, Curti e Comentei, os novos participantes, os alunos do segundo A, vão falar a opinião deles sobre o livro e até alguma curiosidade. Vamos iniciar isso com o Carlos, com uma curiosidade. Para completar sobre o livro de 1984, eu quero dar uma curiosidade sobre ele, especificamente sobre o título, que eu já citei aqui. De onde que surgiu esse número? Por que 1984? Era alguma previsão do futuro? Mas é bem mais simples do que parece. Na verdade, o livro deveria se chamar O Último Homem da Europa, de acordo com George Orwell. Mas o seu editor não achou tão legal, ele quis uma coisa diferente. Ele pegou e inverteu os últimos dois números, ou seja, 1984. E outra curiosidade, isso é 2 anos antes de George Orwell morrer. Obrigado, Carlos, por compartilhar a sua curiosidade com a gente. E agora, Cauã e Tainá também vão compartilhar a curiosidade deles e um pouco da opinião deles sobre o livro. Oi, eu sou a Tainá do 2º A e eu vim falar um pouco sobre o que eu achei do livro e do filme que a professora passou pra gente, o 1984. Bom, eu pude perceber que eles falaram bastante sobre o socialismo, né? E eu preferi ver o filme do que ler o livro, porque no filme eles conseguiram trazer uma imagem mais nítida pra gente das cenas. A gente consegue ver as coisas com mais clareza e tal. E já no livro a gente consegue entender umas coisas, mas a gente tem que imaginar, sabe, as situações. E também no filme eles mostraram bastante sobre as cenas, tipo, de guerra e conflitos que eles tinham. E também eu percebi a ausência da liberdade que eles tinham, porque o governo sempre estava ali vigiando eles, tipo, 24 horas. Então eles não tinham uma liberdade, eles sempre estavam ali presos ao governo, né? E sempre que acontecia alguma coisa de errado, eles levavam punição. E sobre o livro também, e também que aparece no filme, né? Mas eu li mais no livro,
que foi sobre o romance que teve, né? Eu fiquei um pouco triste por eles não poder ter seguido esse romance todo e tal, porque eles estavam errados. Mas eu gostei bastante também. E no filme a gente conseguiu ver, tipo, a aflição dos ratinhos que ele tinha. E é isso, eu gostei bastante desse livro e também do filme. E foi isso. Bom, galera, eu sou o Black do Segundo Noir e hoje eu vou falar um pouco sobre o filme 1984. O filme foi muito bom, foi muito cativante com a história, foi totalmente feito à risca com a história do livro. Os personagens, para a época, foram muito bons, a história contada por eles passaram um, um ar de eu quero ver o livro, quero ler o livro para saber mais sobre a história, pois para a época foi muito bom. Pois os personagens estavam todos condizendo com a história, estava tudo certinho na risca, sabe? A atuação também foi perfeita para a época. Os personagens conseguiram contar a história certinho, conseguiram passar a ideia que, que no livro estava querendo ser passada, dizendo totalmente como que era o governo, como que o governo se passava naquela época, dizendo também que nem sempre o autoritarismo ia ser bom, que os personagens estavam lutando para que o governo não fosse tão assim. Eles estavam lutando também que no livro, não, no filme particularmente, o personagem ele começa um romance com uma moça onde o governo não pode saber, pois pelo governo ser muito autoritário, o governo simplesmente não queria que as pessoas tivessem afeto, não queriam que as pessoas se amassem, pois as pessoas literalmente só viviam para o governo. E nisso foi muito bem passado no filme, pois ficou certinho, tudo na risca, para que quando você fosse ler o livro, você sentisse mais o que foi a história, sabe? E isso foi uma parte primordial do livro e do filme também. E foi o que eu mais gostei, particularmente, pois o filme me cativou bastante e me fez abrir os olhos sobre a sociedade, sobre o que poder, sobre o que se passou naquele tempo, sabe? Então, foi uma experiência muito boa para mim, pois eu consegui ter uma outra visão sobre tudo, particularmente. E também foi um gancho para eu ler o livro. E quando eu li o livro, particularmente eu gostei muito mais, pois o livro me passou mais ainda informações, me passou mais ainda a ideia de como era naquela época, de como o governo era muito autoritário, de como o governo não, particularmente não deixava as pessoas viver, como eu posso dizer, as pessoas viverem a sua vida, sabe? As pessoas só viviam para o governo. E isso me fez, de verdade, me cativar pela história. Oi, gente, eu sou o Kaique, o mediador desse podcast. E quando eu li o livro, eu tive diferentes emoções. No começo do livro eu achei que era meio tediante. Aí depois eu comecei a gostar mais do livro, porque começou a entrar em temas que eu gosto de ler sobre, temas que eu gosto de ter conhecimento e gosto até de estudar. E aí acabou que chegou uma hora que aparece o romance, que foi quando eu fiquei tipo, nossa, a surpresa do livro, começa o romance, aí você começa a criar uma ideia do que vai acontecer, e na frente o livro te dá outro, ele faz você capotar, dá outra reviravolta, e aí você fica tipo, nossa, o que que aconteceu? Não sei onde me perdi. Aí do nada você entra de novo na história, o livro te traz de novo pro núcleo da história, você acompanha de novo o protagonista, e aí você vai acompanhando com aflição a parte do meio pro final do livro. E aí no final você começa a ficar confiante na sua leitura, você começa a sentir uma pessoa confiante. E esse livro é importante e foi para mim porque ele ajuda você a abrir ideias políticas e ideias até mesmo da sociedade como a gente vive, do porquê é importante ter tal coisa na sociedade, do porquê é importante a gente saber pensar, a gente poder ter a nossa liberdade e do porquê uma sociedade sem liberdade não é uma sociedade com vida. Obrigado e eu me despeço aqui. Bom, gente, já que tá todo mundo comentando, eu também vou comentar. Eu vou falar o que eu achei sobre o livro e sobre o filme também. Sobre o livro, eu vou ser bem sincera.
Foi um dos primeiros livros que eu senti várias emoções assim. Eu nunca tinha sentido medo, raiva, amor, tudo isso misturado em um livro só. Eu acho que o que eu mais senti nesse livro foi medo, pelo fato da distorção de imagem que acontece, pelo controle do indivíduo, pelo medo político mesmo, sobre o que o poder pode fazer com uma pessoa. Isso me deixou, para falar a verdade, bem assustada. E eu acho que foi muito bom esse livro, eles terem trazido essa realidade pra gente, o poder que muitas pessoas hoje em dia aqui têm em suas mãos. Me deixou também com raiva, obviamente, o fato do romance não ter dado certo, o fato de várias reviravoltas ter acontecido, coisas que eu não pensava que poderia ter acontecido. Um exemplo foi de a traição que teve dos dois personagens principais confiarem nas pessoas e elas traírem eles. Como tudo acabou, eu admito que eu chorei um pouquinho também com isso. Já com o filme, foi totalmente diferente. Mesmo eu já tendo a experiência do livro, porque primeiro eu li para depois eu assistir o filme, eu já ter tido aquela experiência, eu me senti um pouquinho mais confortável e feliz por ver que tudo que eu li, tudo que eu imaginei, estava se baseando ali no filme, eu estava vendo as cenas. Isso me deixou bem feliz, como eu já disse, né? E é isso. Essa foi a minha opinião. Esse podcast é uma produção para o itinerário formativo da professora Ana, em cima de um livro que a gente trabalhou durante os 2 últimos bimestres. E eu e a Natasha agradecemos a todos pela audiência e até logo.